Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos iniciar nossa aula sobre radiciação, na turma do 6º ano. Essa aula é de revisão para os alunos que faltaram aula ou que perderam a aula. Então vamos lá. Então, primeira coisa, na aula anterior, no vídeo anterior que eu enviei para vocês, estava falando um pouco do que era potenciação. E radiciação, ela é a propriedade inversa da potência. Isso quer dizer o seguinte, que eu só consigo resolver a raiz se eu souber potenciação, ok? Então, como potência é o número vezes ele mesmo, na raiz a gente está dizendo que a gente vai achar esse valor, né? A origem desse valor. Então, vamos lá, vamos ver os componentes de uma raiz. Ó, o número que fica dentro desse símbolo aqui, ele é chamado de radicando, tá? O símbolo, esse Vzinho aqui, ele é chamado de radical. O número que fica aqui, ele é chamado de índice. Nesse caso, eu coloquei 2, tá? Mas sempre que não tem o índice, aí é 2. Não preciso eu colocar, certo? Porque a menor raiz que existe é a raiz quadrada. E o resultado da raiz, ela é, chamada de raiz, logicamente. Então, o que é que acontece? Para eu descobrir o valor da raiz, eu vou ter que estudar um pouco o que é potência. Então, por exemplo, raiz é como se fosse a origem da potência. Vejam só como é que eu vou interpretar essa história. Ó, eu tenho aqui a raiz quadrada, né? Porque aqui o índice é como se fosse o meu expoente, ok? Então, eu tenho uma raiz quadrada de 4. Então, na verdade, eu estou perguntando qual foi o número, tá? Que elevado ao quadrado, esse índice 2 aqui, deu 4. E por isso que eu coloco 2. Então, olha só a resposta. Então, a resposta é 2, pois, certo? Se eu pego 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? Elevado a esse índice aqui, ó. Isso aqui vai dar 4. Então, a raiz quadrada é quando eu vou perguntar o seguinte: qual foi o número que ao quadrado, né, que é o índice, que é como se fosse meu expoente, qual foi o número que ao quadrado deu 4? No caso aqui, ó, é a minha base, que é 2, certo? Então, basicamente, eu estou buscando a base da minha potência. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que é potência, tá? Então, de novo, vamos lá. Deixa eu trocar só a folhinha aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Potência, a gente tem que rever, porque senão não adianta. Então, potência é quando eu tenho um número, certo? E ele vai ter um númerozinho aqui em cima. Esse número de baixo, ele é chamado de base. E esse número de cima, ó, ele é chamado de expoente. Esse expoente, ele diz quantas vezes eu vou multiplicar essa minha base, tá? Então, se eu tenho o expoente 3, eu vou pegar essa minha base aqui e vou repetir ela 3 vezes, numa continha de vezes. Porque potência é vezes, tá? Conta de vezes. Multiplicação. Então, ó, se eu já repetir aqui o 2, que é a minha base, 3 vezes, que é a quantidade do meu expoente, eu agora só faço a continha de vezes. Então, ó, 2 vezes 2 é 4. Pego essa resposta, ainda tem uma multiplicação, ó. 4 vezes 2, 8, certo? Então, poxa, professora, potência é muito fácil, é uma continha de vezes. E o que é que ela tem a ver com a raiz? É porque, é como eu falei para vocês, a raiz, ela é o inverso da potenciação. Se eu tenho raiz cúbica de 8, eu quero saber qual foi o número que ao cubo, elevado ao cubo, que é 3, tá? Deu 8. Nesse caso aqui, a gente viu que a base, ó, é 2. O número que originou o número 8, tá? Vai ser 2. Então, a resposta aqui é 2. Pois, se eu pego 2 ao cubo, o resultado é 8. Que é esse meu radicando aqui de dentro, tá? Então, raiz, ela é o contrário de uma potência, beleza? Outra coisa, toda vez quando a gente tem aula de potenciação, seja à distância, seja presencial, eu passo a minha tabuada de potências, tá? O que é essa tabuada de potências? É quando eu pego e coloco todos os valores de 1 até 20, por exemplo, né, que é o básico, e vocês vão colocando o resultado. Então,
Isso é para vocês praticarem. Por exemplo, eu vou colocar lá, tá? A tabuada de potências quadradas. Aí eu coloco assim, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E assim eu vou fazendo até 20. Por quê? Porque eu sempre falo isso. Para você aprender matemática, você precisa praticar. E você tem que fazer todas essas raízes para você lembrar depois. E lógico, vocês vão usar esses cálculos para o resto da vida. Vocês usam isso em equação de segundo grau, vocês usam isso em fórmulas, tá certo? De física, de química e assim por diante. Então, vocês precisam saber essas raízes. Então, para facilitar, tá? Sempre façam essa tabuadinha, tá? De potência. Eu sei que ela é um pouco cansativa, mas depois de um certo tempo você já vai se acostumando e você vai fazendo ela bem rápido. Então, assim, essa tabuada que vai ajudar vocês, porque ela serve tanto para raiz, tá? Quanto para potência. Lógico que eu sempre uso ela, né, no conceito de potência, que é um número vezes ele mesmo, ou o número vezes ele mesmo, que é potências quadradas e potências cúbicas, tá? Então, uma dica, faça sempre essa tabuadazinha, que é dos números quadrados, que é ele vezes ele mesmo, até 20, tá? Que geralmente cai nos vestibulares e etc. Até 20. E depois, façam também ao cubo. Aqui eu só fiz até 10, mas seria interessante, tá, gente, que vocês fizessem as de raízes quadradas e raízes cúbicas, pelo menos até 20. Por quê? Porque vocês vão sempre usar essas raízes. Então, ao cubo é quando eu tenho esse número vezes ele, tá? 3 vezes. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Logicamente, você não vai precisar fazer essa multiplicação aqui, ó. Por quê? Depois de um certo tempo que você for fazer essa raiz, você já vai se acostumando a calcular de cabeça. Então, vai ficar um pouco mais fácil, tá? Então, uma dica é, faz essa tabuadinha, deixa lá toda certinha no seu caderno e você, com certeza, vai saber o conteúdo. Por quê? A resposta da minha potência, não é isso? É a minha raiz. Então, raiz cúbica de 125 é essa base aqui, 5, tá? Então, o resultado da potência é raiz quadrada. Eu estou procurando qual foi a base, né, que ao cubo deu 125. É super fácil o assunto, não tem nem o que fazer, tá? Mas eu preciso que vocês façam essa tabuadazinha para poder estudar por ela. Vai ficar muito mais fácil. Então, vejam só, terminei aqui a minha tabuada só até 10, tá? Que é só para explicar um pouquinho para vocês. Então, professora, como é que essa tabuada vai me ajudar? Veja, vamos dizer que eu tenho uma expressão numérica usando raiz e potência. Lembrando que o que a gente tá vendo aqui é o básico, tá? O que acontece? Vamos dizer que eu tenho aqui. Lembra que eu tô vendo só o básico, só o conceito do que é raiz, tá? E a gente tá vendo um conceito bem raso, com números naturais. Por quê? Porque é justamente a base do assunto, certo? Vamos lá. Então, vamos dizer que eu tenho a raiz de 16 mais a raiz de 144. Então, já imaginou? Vocês chegam numa prova e vocês dizem, não, a raiz de 16 ainda consigo resolver, porque eu sei que é 4, né? 4 vezes 4 é 16. Então, lembra que raiz, certo? Ela é a origem de alguma coisa. Qual é o número que ele vezes ele mesmo deu 16? Professora, como eu sei que é ele vezes ele mesmo? Se não tem nada aqui é porque o índice, ó, é 2, tá? Se não tem nada aqui, é porque é raiz quadrada, tá bom? E aí, ó, eu quero saber qual é o número que é ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo 2 vezes, deu 16. Então, no caso aqui, eu sei que é 4. Certo? Mas, e agora? 144 não é um número que a gente vê muito, né, no nosso dia a dia. Então, é isso que eu digo a vocês. Se vocês fizerem a tabuadinha, quando chegar lá, ó, 11 ao quadrado, 121,
12 ao quadrado, 144. Aí é só você lembrar, ó. Eu procuro 144 na minha tabuada. Qual é o número que ao quadrado deu 144? 12. Substitua aqui, ó. Então, vai ficar o resultado dessa raiz mais o resultado dessa raiz. Raiz de 16 é 4, raiz de 144 é 12. E 4 mais 12 vai dar quanto? Vai dar aqui, ó, 16, tá? Então, é um assunto super fácil, que a gente vai precisar dessa minha tabuadazinha aqui, ó. Lembrando, para vocês fazerem ela sempre até 20, né? Porque tem números que às vezes a gente se confunde bastante, ok? Então, pratiquem, tentem escrever ela sozinho, sabe? Sem ajuda, para vocês poderem responder essas questões. Porque aí fica bem mais fácil quando vocês forem para o 7º ano, 8º ano e tudo mais, certo? Ó, por exemplo, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, 5 elevado ao quadrado mais a raiz cúbica de 125 mais a raiz cúbica de 343, certo? O que é que vai acontecer aqui? Essas eu coloquei bem fáceis porque tem na tabuada, né? Que eu fiz só até 10. Ó, eu vou procurar 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5. Ó, dá quanto na tabuada? 25. Então, eu vou... Esse aqui, ó, deu 25. Repete agora o sinal de mais, né? Ó, esse aqui deu 25, repete o sinal de mais. Qual é o número que é o cubo? Elevado a 3 aqui, ó, deu 125. Vou lá na minha tabuadinha, se eu não souber de cabeça, né? Ó, o número que dá 125 na raiz é 5 também, ó. Então, vem aqui, mais 5. Já resolvi isso aqui, ó. Mais, qual é o número que ao cubo deu 343? Olha, procura aqui na tabuadinha qual é o número que dá 343, é 7. Aí eu só substituo, não preciso colocar 7 ao cubo, tá? É só a base. Só a base da potência, certo? Então, ó, vai ficar aqui 7. E agora é só somar.